Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Quarta-feira, o título da lição é Perseguição à Igreja Apostólica. Irmãos, logo no começo ali, no capítulo 12 de Atos, começa-se uma perseguição aos apóstolos. O próprio Herodes, o responsável por ter matado também João Batista, ele agora se enquadra na situação de que, ao ter matado, assassinado Tiago ao enforcamento, na verdade, Tiago foi decapitado, né? Quando o texto fala em relação à sua morte, aqui no capítulo 12, verso 1 diz assim, ó: Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O expressão morrer a espada, a gente pensa que foi uma espada que foi enfiada sobre ele, mas foi a espada que o decapitou. Sabe, diante da situação, essa perseguição que aconteceu lá atrás, lembre-se, o tema da lição é precursores da... Deixa eu voltar aqui precursores dos eventos finais. Então, os dois episódios, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3, é um episódio. Agora, a Igreja Apostólica passa pela perseguição também, assim como os amigos de Daniel foram perseguidos. Eles também o foram aqui. Tiago foi e, por fim, agora está se descrevendo de Pedro, que ele sofreu perseguição, prisão e ele iria também ser sentenciado à morte. Há um comentário do livro Atos dos Apóstolos descrevendo que ele seria o próximo a ser morto. E até o autor da lição aqui colocou, né? Tiago havia sido decapitado e Pedro seria o próximo. Sabe o que nós aprendemos aqui? Herodes viu que foi bem visto aos olhos dos seus liderados, né, os judeus, que o texto aqui diz assim, ó. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu a Pedro. Como a pessoa pode ser tão má a ponto de ver que uma maldade feita a alguém alcançou uma estima de outros maldosos também? Irmãos, será mesmo assim no fim dos tempos. A maldade de um vai incentivar a maldade de outro. Por isso que o texto sagrado, quando fala assim, quem for limpo, limpe-se mais, e quem for sujo, suje-se mais, hoje é dia de você procurar ser melhor a cada dia. Somos perseguidos, irmãos, por nossa natureza pecaminosa, por nossos pensamentos vis e, acima de tudo, somos perseguidos pelo inimigo que fica a nos açoitar, a nos perseguir todo o tempo. É necessário que haja de nossa parte uma submissão a Deus constantemente. E aqui, nesse episódio, nós encontramos essa frase aqui, ó. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. É claro que a gente vê assim, puxa vida, por que não aconteceu com o Tiago o que aconteceu com os amigos de Daniel? Lembre-se de uma coisa, como diz um hino, né? Quer vivamos ou morramos, somos teus. Deus tem para cada um de nós, irmãos, uma história, o nosso fim. E o plano de Deus para a história de cada um de nós é a melhor possível. Só que, independente que eu venha morrer, a forma como eu vá acontecer a minha inexistência neste mundo, ou a minha morte, isso não quer dizer que Deus me deixou de me amparar. Deus agora me deu as costas e por essa causa eu sofri por isso ou aquilo. Não, nunca duvide da presença de Deus, nunca duvide dos cuidados de Deus e mesmo que a morte venha nos açoitar, reconsidere, Deus não deixou você na mão. Deus não deu as costas, Deus simplesmente negligenciou o cuidado para com você. O que aconteceu com Pedro aqui, e no capítulo 21 do livro de João, ele fala, né? Estenderás a tua mão em uma condição que você não queria ir, mas vai ser necessário que seja feito assim. Aquela expressão estender-se a mão, o próprio texto de João fala assim, e Jesus disse isso para mostrar a Pedro de que morte ele haveria de glorificar a Deus. E o livro Atos dos Apóstolos é descrito que aquilo, na verdade, foi uma previsão para Pedro, ou seja, foi uma antecipação de sua morte. E, de fato, Pedro morreu com as mãos estendidas, crucificado, sendo que de cabeça para baixo. Ele ficou tão magoado em seu coração por ter negado ao seu mestre, que não se achou digno de morrer como ele. Segundo a tradição e o livro Atos dos Apóstolos, descreve com clareza, Pedro morreu naquela condição, com o coração pesaroso, ainda com o mal que ele tinha feito. É tanto que agora ele está disposto a morrer pela causa de Deus. Sabe, aquele mesmo Pedro que negou a Jesus naquelas
antes da morte de Cristo, que não queria dizer com medo de morrer, agora ele está disposto a morrer por Cristo, independente do que seja. A fé de Pedro deixou registrado um homem que foi vencedor. Pela fé, Pedro venceu. Pela ferramenta do Espírito Santo, que é a fé, ele alcançou a vitória. E aqui eu vejo o seguinte: diante dessa perseguição que aconteceu, todos os servos de Deus passará pela mesma perseguição, sofrerá dano de prisões, alguns passarão pela morte, mas fique certo que quando Cristo restabelecer todas as coisas, todos os que em Cristo morreram ressuscitarão. O que é que está no Apocalipse capítulo 21? Os outros mortos não reviveram até que se passem os 1000 anos. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não a causarão, terá dano à segunda morte. Então, os que ressuscitarem em Cristo primeiro serão troféus do Senhor. Serão aqueles que irão viver com Ele para sempre. Então, o meu apelo a você hoje é: viva a sua fé com sinceridade. Viva a sua fé com perseverança. Eu queria ler com vocês aqui o livro Atos dos Apóstolos, que eu acho que eu coloquei aqui. Na página 252, olha o que diz aqui, ó. Desde sua... Cadê? Pronto aqui, ó. Desde sua reintegração, depois de haver negado a Cristo, Pedro enfrentara denotadamente o perigo e mostrara nobre coragem em pregar um Salvador crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. Agora, em sua cela, recordava as palavras que Cristo havia falado a seu respeito. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fostes velho, alguns acreditam, irmãos, que Pedro tenha morrido entre 65 a 69 anos. Alguns dizem até que ele tenha morrido com 67 anos. Não temos como precisar essa idade de Pedro. Mas Cristo falou aqui que ele já estava com a idade avançada. E naquele tempo, essa idade já era uma idade avançada. Já era uma idade boa para se viver. Já era considerado velho, na verdade. Não uma idade boa para morrer, né? Mas era uma idade considerada como uma pessoa bem madura. E para fechar aqui diz assim, ó. Assim fizera Jesus conhecer ao discípulo a própria maneira de sua morte e predissera mesmo o estender de suas mãos sobre a cruz. Aquele mesmo que negou, agora está disposto a viver pela fé, agora está disposto a morrer por ela. O meu apelo é: não negocie os princípios divinos. A perseguição vai vir, mas a Bíblia fala: ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Sabe, irmãos, às vezes para o nosso amadurecimento espiritual, Jesus precisa permitir a perseguição para que haja um acaloramento da nossa fé para com Ele e um amadurecimento de nossa espiritualidade. Então, se a aprovação vier, faça feito Tiago. Tende, pois, o bem-aventurado o passares por várias provações, porque após ser aprovado, receberá a coroa da vida eterna. Tiago capítulo 1 e o verso 12. Vivamos por Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos teus. Que Deus abençoe você e lhe fortaleça a fé até o dia quando Ele voltar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque é a fé que nos dá a vitória. É unicamente a confiança em Ti que nos traz paz ao coração. Por incrível que pareça, Senhor, naquele momento difícil, Pedro dormiu e foi necessário o anjo acordá-lo, demonstrando que ele estava descansando em Teus braços. Ó Pai Celestial, nos ajuda a descansarmos também em Teus braços. Que as aflições, que as tristezas deste mundo não nos coloquem em dúvida sobre Teus cuidados. Dá-nos a Tua paz, Senhor, neste dia e nos livra do poder do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.